Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula? Bom, pessoal, quero agradecer vocês, tá? Está aí já na nossa aula síncrona desta segunda-feira, dia 25 de outubro do ano 2021, e a gente vai finalizando o ano, né? E o semestre também. Então, quero agradecer vocês aí que sempre estão presentes, acompanhando, né? Se dedicando, e a gente fica muito feliz por isso, né? Pelos alunos estarem aí nessa dedicação. A gente sabe que não é fácil às vezes, tá? Essas aulas síncronas, e a gente está torcendo, como eu falei para vocês, estamos torcendo para que o ano que vem aí a gente volte presencial, não como algo para prejudicar algum aluno que esteja trabalhando, mas que seja aí sala de aula, né, em relação a essa questão da participação, ok? Agradecer aí ao pessoal, né, de Sinop, pessoal de outros municípios também que acompanha a gente, tá? Eu não sei se essa disciplina tem algum aluno de fora, mas em algumas disciplinas minhas tem alunos de Cáceres, Nova Mutum, né? Pessoal aí de toda a região acompanhando, beleza? Bom, pessoal, hoje o grupo que vai apresentar vai ser a Cristina, Natália e Bruna, né? Elas estariam falando aí sobre o patrimônio líquido. Eu acredito, pessoal, que vocês já ouviram falar, né, sobre o patrimônio líquido, uma vez que quando a gente faz a geral 1 e a geral 2, né, contabilidade geral 1 e geral 2, a gente já tem aí noções. Então ficou bom, por quê? Porque a gente já passou por essa fase. Eu acredito que vocês já têm aí noções, sabe o que representa o patrimônio líquido, né? Dentro dessas questões aí que a gente fala, que é a diferença do ativo menos o passivo ali, de um balanço patrimonial em si, tá? Mas as meninas, hoje, elas passaram para mim o vídeo, tá? Por motivo de trabalho, segundo informações aí, não poderiam estar apresentando aqui com a gente, então, para a gente não perder esse dia de aula, elas gravaram aí a aula em vários trechos, né? Se não me engano, vai ser as meninas aqui, a Cristina, a Natália e Bruna, então elas me passaram um vídeo aí basicamente de poucos minutos, né, em vários vídeos, e a gente vai estar passando para vocês e posteriormente a gente vai estar falando um pouquinho em cima aí do conteúdo. Mas em si, quando a gente fala sobre patrimônio líquido, pessoal, a gente sabe que isso representa os recursos próprios de uma empresa, tá? Como eu falei para vocês, acredito que vocês aí não fizeram análise das demonstrações contábeis, quem fez já tem aí noções que a gente consegue entender como que funciona essa análise do balanço, tá? Ativo, passivo, patrimônio líquido. Então, geral, vai ser bem fácil para vocês que compreenderem essa questão de recursos de terceiro e recursos próprios, tá? Então, fica bem fácil. Vocês vão ver que quando vocês chegarem em análise, eu acredito que primeiro vocês vão ter as demonstrações contábeis, tá? Vocês vão conhecer, em geral, todas elas, tá? E, posteriormente, numa disciplina, se não me engano, sexto semestre, vocês vão ter análise. Então, aprendam, compreendam, né, e entendam essa relação aí do ativo, passivo, patrimônio líquido. Vocês vão ver lá que vocês vão ver vários tipos de índice. Vai ter o índice de liquidez, que daí entra liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca, liquidez imediata. Depois vocês vão entrar na parte de estrutura de capital, tá? Entre outras análises relacionadas a patrimônio líquido, ativo e passivo. Tranquilo, pessoal? Alguém quer falar algo? Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, pessoal, o vídeo que elas mandaram pra gente, tá? E deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se a gente vai, mas eu acredito que sim, né? Deixa eu só fechar minha câmera aqui para não travar. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui. E aí, posteriormente, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema, tá? Para a gente resumir. É uma aula não tão demorada hoje, por quê? Porque exatamente é o que as meninas aí falaram, né? Eu vi, é, desculpa, pessoal, eu vi que elas resumiram, né, essa parte do patrimônio líquido, mas a gente vai dar um complemento aí para finalizar a aula de hoje, tá? Então, não é uma aula muito demorada, a gente sabe que aí entra a questão da parte de, vamos dizer assim, conceitos, né, os conceitos básicos. Deixa eu ver aqui se eu consigo já passar para vocês, tá? Elas mandaram 5 vídeos, então deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir aqui primeiro, pessoal. E aí eu
eu coloco essa parte aí, tá? Devido ao trabalho, elas passaram para a gente que não poderiam estar apresentando hoje, então conversei com o professor Ivan, e aí ele... Deixa eu ver. Deixa eu só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, que daí eu compartilho com vocês nessa tela e a gente vai tentar aí ver o que a gente pode fazer. Deixa eu... a gente preferia que o aluno estivesse presente, né? Mas em alguma circunstância, né, situações, a gente acaba aceitando aí, às vezes, esse tipo de apresentação. Mas o bom é o aluno estar ao vivo, né? E deixa eu ver aqui. Mas, por esse motivo, deixa eu ver aqui. Vamos ver como está o compartilhamento. Pessoal, o volume que elas gravaram não está tão alto, mas eu espero que vocês consigam compreender. Posteriormente, a gente vai estar aí apresentando, né? Falando um pouquinho aí do que elas passaram. Deixa eu ver se esse é o primeiro vídeo. Não é essa aqui, não. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Que tem vários vídeos, eu acredito que seja esse aqui o primeiro, tá? Bom dia, turma. Bom dia, professor. Nós vamos falar sobre patrimônio líquido. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir aí? Só para mim, que eu não estou vendo vocês. Sim, professor. Tá, então vamos lá, então. Deixa eu só voltar aqui. Bom dia, turma. Bom dia, professor. Nós vamos falar sobre patrimônio líquido. Meu nome é Pamela. E a próxima é a Natália e depois a Bruna, tá? O que é o patrimônio líquido e para que ele serve, tá? Na pessoa física seria quando a pessoa paga todas as contas, tá? O que ela sobra é o patrimônio líquido. Já na pessoa jurídica, tá? O ativo menos o passivo, tá? É a diferença entre o ativo e o passivo. E ele é muito importante para análise de balanços da empresa, tá? Para analisar a saúde da empresa e facilitar a tomada de decisões, tá bom? Como fazer essa análise, tá? Essa análise, para se fazer, é bem simples, tá? Quando o ativo for igual ao passivo e não existe patrimônio líquido, quando for nulo, tá? É quando a empresa está vivendo em um estado de alerta, tá? Não está muito bem a saúde da empresa financeiramente falando, tá? Porém, quando a empresa tem o ativo dela igual o passivo mais o patrimônio líquido, é uma situação boa, tá? A empresa está equilibrada, está vivendo bem, a saúde financeira dela. E, por outro lado, quando o ativo mais o patrimônio líquido for igual ao passivo, tá? A empresa ela está vivendo em estado de insolvência, tá? Bom, deixa eu ver aqui se a gente está conseguindo compartilhar a tela, senão não sei se na gravação vai aparecer, mas eu acredito que sim, como eu estou compartilhando. Então, pessoal, a gente viu que poderia ser um vídeo um pouquinho maior, tá? Quando for acontecer isso, em alguma outra apresentação de vocês podem estar gravando um vídeo, mesmo que seja grande, pessoal, só numa parte, né? Como é divisão em grupo, cada um pode apresentar aí uma parte, mas vocês podem estar fazendo essa gravação do vídeo, mesmo que seja maior, e depois vocês disponibiliza pelo Google Drive, tá? Que daí dá para a gente assistir também, tá? Isso acontece na faculdade, numa faculdade particular, que a gente ministra aula, quando a gente grava a aula, às vezes a aula é 40, 50, né? Ou às vezes você gravar e disponibilizar um link do YouTube para a gente estar verificando. Mas o mais fácil, mais prático é o Google Drive, tranquilo? Então vamos para a segunda parte aqui, que é essa aqui. Ela está vivendo em estado de insolvência, tá? E o que seria esse estado de insolvência? Que mesmo se a empresa supor que venda tudo o que tem, ela não consegue pagar todas as obrigações. O patrimônio líquido, ele fica bem ali, tá? Abaixo do passivo, no lado direito, tá? Do balanço patrimonial. Existem algumas classificações, tá? E conforme a lei, tá? Que tem que ter no patrimônio líquido, tá bom?
Essas são as classificações, tá? Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros e ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Hoje em dia, existem vários softwares, tá? Várias ferramentas que elas conseguem, né? Se você alimentar com os dados corretamente, ela consegue mostrar os dados, tá? Fornecer os dados para o próprio proprietário, tá? O gestor ali, conseguir analisar, fazer análise da empresa, tá? Qual é a saúde financeira da empresa. O autor, ele fala que existem algumas prioridades, tá? E primeiro vem a obrigação para você pagar, tá? São as primeiras obrigações. As obrigações, elas têm que ter datas e valores estipulados com antecedência e que os acionistas não podem simplesmente dizer assim, eu quero receber o valor que eu investi. Como eu falei para vocês, cortaram o vídeo, né? Mas vamos para o próximo aqui, eu acredito que ela consiga explicar um pouco mais essa parte aí. Eu quero receber o valor que eu investi agora e pronto, acabou. Não são eles que determinam, tá? Existem certas condições, tá? E existe, o autor também fala que existe duas principais teorias, tá? A teoria da prioridade e a teoria da entidade. A teoria da propriedade, perdão. O que seria a teoria da propriedade? Seria o quê? Toda a contabilidade, tá? Seria o ativo menos o passivo igual ao patrimônio líquido, só que esse patrimônio líquido seria pro proprietário, tá? Essa é a teoria mais antiga, tá? E ela se aplica mais em firmas individuais, organizações simples, segundo o autor. Já a teoria da entidade, ela é totalmente oposta do proprietário. Então, o que sobra não é do proprietário, e sim, primeiro, da empresa, igual o nome diz, da entidade, tá? O autor, ele também diz ali que nenhuma das teorias, elas são absolutas, tá? Elas são eficazes totalmente, tá? Todas as duas existem falhas, tá? Porém, elas também têm os seus lados bons, né? Os seus lados de benefício, tá? E que ela não deve ser estipulada como um conceito geral da contabilidade, uma ou outra teoria, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para minha... Vamos lá, então. Pessoal, só complementando essa parte, né? Complementando um pouquinho essa parte aí que ela falou da teoria da entidade, tá? Teoria da entidade, como ela falou, né? Na parte contábil, quando a gente fala a teoria, né, da entidade, a empresa ela é vista como o quê? Como tendo existência, tá? Ou seja, mesmo personalidade, como uma pessoa física. Quando a gente nasce, né? A gente se torna uma pessoa física, reconhecida, né? Desde agora está bem mais avançado, mas quando nasce uma criança, já tira, né, o CPF dela, então já é considerado uma pessoa física. Desse modo que a gente fala da entidade, depois a gente vai falar da propriedade, nesse caso da entidade, se tem a existência, tá? Ou seja, personalidade separada da física e a jurídica, tá? Os fundadores e proprietários, pessoal, não são necessariamente, como a gente pode dizer, identificado com a existência da empresa, tá? Então, essa relação, ela encontra o quê? Ela vai encontrar um apoio legal, tá? Institucional na sociedade, por quê? Por ações, tá? Mas deve-se encontrar também, por parte de outras formas da organização, relacionado a um empresarial, tá? Dentro dessa questão que a gente fala da teoria da propriedade, né? A gente pode dizer que seria como outra prática que a gente fala sobre a questão do lucro, né? Como sendo destinado o quê? Diretamente ao proprietário. Então, um método de equivalência patrimonial de avaliação, que a gente fala, né? Sobre as noções por que isso se originou, né? Da teoria. Eu acredito que vocês já viram um pouquinho sobre essa parte, a gente não vai adentrar muito, tá? Mas se originou de uma tentativa de colocar o quê? Alguma lógica na exposição da escrituração por partidas dobradas, tá? O que é aquilo que é meu, né? E o que é da empresa. Por isso que sempre a gente fala, né? Dentro dessa teoria, eu acredito que em algum momento vocês já ouviram sobre falar da separação das contas particulares com empresarial, tá? Existem muitas empresas que hoje em dia têm problemas, né? E isso, desde quando eu estudava lá, fiz meu estágio, a gente notava que nas empresas, basicamente, se tinha essa parte, né? De misturar, né, o que é particular, o que é empresarial.
E isso faz com que a empresa tenha problemas, né? Principalmente na parte de fluxo de caixa. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre essa parte aí, mas é importante a gente diferenciar, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Eu acredito que dentro desse contexto, eu acredito que vocês já fizeram uma leitura prévia, né? Mas já traz sobre a questão aí da teoria da propriedade, tá, pessoal? Então, na verdade, analisa aí basicamente a participação do indivíduo na empresa. Então, se tem uma análise geral, tá? Então, cada uma das diversas teorias que vocês estudaram, ela vai interpretar o quê? Uma posição econômica da empresa de uma maneira diferente, que a gente pode dizer, tá? E assim vai apresentar uma ênfase, né? Quando a gente fala sobre a questão do método de divulgação dos interesses, tá? Diversos portadores de títulos, grupos, né? E aí a gente fala sobre essa parte aí da composição do patrimônio líquido. Por isso que a gente fala, né? Tem aí um modo de escrituração, tanto da parte dos recursos próprios, recursos de terceiro, onde você faz aí a análise geral e a parte de aplicação aí de recursos, tá? Então, é uma coisa bem abrangente, tá? Deixa eu só colocar o outro vídeo delas aqui e posteriormente a gente vai explicando essa parte aí para vocês, tá ok? Amiga Natália. Olá, eu me chamo Natália Gomes e vou falar um pouco sobre a classificação principais do patrimônio líquido e depois um pouquinho a questão dos dividendos em ação. Vamos lá, o patrimônio líquido são 3 tipos, são culturais, naturais e misto. Culturais são obras, estruturas, pinturas, grupos de construção isolados, obras de homens, entre outros. As naturais são formações físicas, áreas de valores e beleza natural, entre outros também, que tem muito. O misto nada mais é do que o natural e a cultura junto. Hoje no Brasil, temos 18 patrimônios da humanidade. Agora eu vou falar sobre a questão dos dividendos em ação. Normalmente, os dividendos são calculados como um valor por ação, ou seja, cada dividendo recebe uma quantia baseada no número de papéis que possui. Se você possui 200 ações da Petrobras e ela decide pagar R$ 5,00 por ação do seu dividendo anual, o seu rendimento será de R$ 1.000. E essa sominha é 200 ações vezes R$ 5,00 por ação. Aí dá os R$ 1.000. Bom, deixa eu passar aqui para outra parte. Acredito que é essa aqui. Aí dá os R$ 1.000. Oi, meu nome é Bruna Ribeiro. Vou explicar um pouco sobre lucro por ação e a apresentação do patrimônio líquido nas consolidações. O lucro por ação é usado como um dos indicadores mais importantes da avaliação da entidade e também como uma indicação ou estimador dos lucros por ação e dos dividendos por ações futuras. Um dos aspectos mais importantes do seu cálculo refere-se ao estabelecimento do número de ações, isto é, do denominador. Foi construído primariamente por acionistas ordinários. Para o APP número 15, recomenda 2 cálculos distintos de lucro por ação primário e lucro por ação totalmente diluído. É bem complexo, pois colocaria no denominador as ações em circulação durante o exercício mais o número de ações representadas por títulos considerados como equivalentes e ações comuns, e que têm um efeito de diluição. Os títulos considerados como equivalentes a ações comuns são os mais variados, incluindo todas as opções de ações garantias, títulos de participação, títulos conversíveis, que se aproximem de determinada fórmula de tempo de sua emissão. Aqui o último vídeo, acredito que seja esse aqui. A apresentação do patrimônio líquido nas consolidações é de grande importância para o entendimento das finalidades para as quais se consolidou, pois do ponto de vista dos credores não existe dúvida de que está evidenciada mais claramente nas demonstrações individuais de cada empresa do que nas demonstrações consolidadas. Entretanto, é necessário realçar que os credores dessa última
precisam analisar as demonstrações de empresa-mãe, pois eles têm apenas direitos residuais sobre os ativos das subsidiárias e primárias sobre a empresa. Todavia, o interesse ou participação minoritária é incluído como exigibilidade ou como um grupo separado entre as exigibilidades e o patrimônio líquido, pois se trata de uma fonte de capital para a entidade consolidada, da mesma forma que o capital contribuído pelos acionistas da empresa-mãe. Bom, tá aí, né, pessoal? Acredito que faltou um pouquinho mais aí de explanação, né, por parte desse capítulo. A gente tem muito o que falar. Claro que, resumidamente, né, como a gente estava falando sobre essa questão das teorias, né, a teoria da propriedade, ela é uma das antigas, né, uma das mais antigas abordagens que a gente fala do patrimônio líquido. Ela vai consistir no modo, né, de envolver partidas dobradas, né, numa lógica mais formal, como a gente já aprendeu aí da parte de escrituração, tá? Então, esse entendimento que a gente fala do PL, tá, facilita a aplicação e a explicação do funcionamento das contas, tá? Então, o proprietário é o centro da atenção da contabilidade, como a gente já fala, tá? Dentro dessa teoria da propriedade, a gente fala sobre a questão das receitas, que são aí consideradas como acréscimos, né? De propriedade, as despesas como decréscimo, ou seja, quando você tem uma receita dentro da sua empresa, você tem um aumento, né? Um aumento que basicamente isso, lá no final, pode dar um lucro maior ou menor. Quando eu tenho essa diferença de receita e despesas, dependendo se eu tenho receita maior que despesas, aí vocês acredito que já viram, né? Basicamente, vocês viram que temos um lucro. E quando eu tenho maior despesa, tá? Essa despesa, ela tem um fato gerador, tem uma origem, basicamente, dentro da contabilidade que a gente fala da parte da teoria da propriedade, tá? Então, o lucro líquido, ele é a diferença entre as receitas e despesas, como as meninas aí falaram, tá? Os dividendos representam o quê? Representa a questão das retiradas de capital e os lucros acumulados são parte da propriedade, tá? Deixa eu só compartilhar aqui aquelas descrições, só para a gente falar um pouquinho aqui, deixa eu só parar de compartilhar, e aí deixa eu pegar aqui a parte do que elas falaram aqui, deixa eu pegar aqui, e aí a gente compartilha com vocês aí o slide, tá? Mas faltou um pouquinho só de complemento, tá, pessoal? Né? Vocês podem, não tem perigo, se precisar aí, em algum momento vocês lerem, não tem perigo não, tá? Mas é importante que a parte, quando vocês forem apresentar, aborda de uma maneira geral, tá? Isso é importante, tanto para o conhecimento de vocês, para quem está acompanhando aí a aula, tá? Deixa eu só pegar aqui, essa parte aqui, tá abrindo aqui o slide. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, abrir aqui para vocês. Elementos de influência, deixa eu ver aqui. Vou compartilhar essa parte aqui com vocês, que daí vocês vão... Deixa eu só abrir aqui, pessoal, tá meio... Organização aqui o conteúdo. Acredito que alguém, se tem aí alguma dúvida, né? Aí vai poder sanar essa questão aí Deixa eu abrir aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês conseguiram, né, pessoal? Ouvir aí direito, né? Acredito que ficou um pouquinho baixo, mas acredito que deu para observar aí a apresentação das meninas. Deixa eu ver aqui. Que às vezes dá uma travada aqui na parte dos slides. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai estar aqui. Definições de patrimônio. Acho que sim. Acho que é essa aqui mesmo. Vamos compartilhar aqui as obrigações. Aqui está mais na parte de classificação. Deixa eu... Acho que abriu aqui. Deixa eu pegar. Patrimônio líquido. Aí a gente demonstra para vocês, se alguém tiver ainda alguma dúvida, tá?
Vocês podem estar nos perguntando aí. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui é a parte... É assim mesmo, a gente tem que... Eu não estou conseguindo achar o arquivo aqui. Deixa eu pegar aqui da parte... Vamos aqui, definições. É que eu peguei um material, pessoal, muito bom para passar para vocês, mas acredito que vocês já têm um pouco de noção aí só para fazer essa parte de complementação, tá? Vamos ver aqui. Organização. Deixa eu ver se é esse arquivo aqui, que daí já... Deixei tudo separado, mas acontece, né? Essas questões dos arquivos. Tá, pessoal, até agora, alguém tem alguma dúvida, pergunta? Fique à vontade, tá? Deixa eu ver aqui. Pode perguntar, vocês fiquem à vontade para estar perguntando aí. Vou dar uma olhada aqui. Oi, alguém falou algo? Então tá tranquilo para mim. Tá tranquilo? Eu acredito, como eu falei para vocês, né, pessoal? É isso aqui, vocês já, em algum momento, vocês já viram, né? Deixa eu puxar o material já direto aqui da composição. Acredito que vocês já estudaram, né, essa parte. Então, a teoria da contabilidade nada mais é do que vai complementar alguma coisa, tá, relacionada a isso, tá, do que vocês já viram. Por isso que eu falei, ficou muito bom, porque vocês estudaram, hoje vocês já tiraram basicamente as dúvidas, né? Imagina vocês passarem pela teoria, a teoria a gente sabe que é um pouco cansativo, mas é necessário, né, para a gente compreender o que isso representa dentro da contabilidade. E a teoria, ela vem complementar mesmo, tá? Então, ficou muito, muito bom em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu estou puxando o material aqui, pessoal, e como eu tenho várias aulas, aí eu acaba dando essa... A gente procura o arquivo aqui, aí na hora que você não precisa, ele aparece, tá? Mas assim, dentro das questões que a gente falou, né, as meninas falaram aí, deixa eu só abrir o slide dela aqui, que daí eu coloco na tela aí para vocês, e aí a gente vai estar conversando. Dá uma olhada aqui. Eu acredito que seja bem tranquilo, né, vocês já aprenderam essa parte aí também, da questão. Professor Ivan, né, falou um pouquinho aí, deixa eu só compartilhar aqui, compartilhar o arquivo delas, e aí a gente vai estar comentando. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só... Acho que vocês já estão vendo o slide aí, né? Acho que... Deixa eu pegar aqui. Eu estou puxando um arquivo aqui também. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então, basicamente, só complementando aqui o arquivo delas, depois a gente fala sobre cada um desse, tá? Sobre a parte aí do patrimônio líquido, mas ele, como a gente já falou, ele existe muito detalhe, mas a gente pode resumir de uma forma geral, tá? É isso que a gente espera, que vocês possam estar falando um pouquinho mais, né, do conteúdo, mesmo que seja resumido, mas que a gente consiga compreender de uma forma um pouco mais abrangente, tá? A gente sabe que essa lei 4.404/76 é aquela lei que é da lei, né, da sociedade por ações, que representa aí basicamente, né, a nossa contabilidade. Então, hoje, se a gente for ver, só aumentar aqui, se a gente for ver, tudo é em cima, né, dessa parte da lei, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Agora sim. O capital social. O que é o capital social? Nada mais é do que representa, né, basicamente, aquilo quando eu vou iniciar uma empresa, tá? Então, tudo aquilo que eu vou, né,
colocar na minha empresa por iniciação, pode ser imóveis, pode ser veículos, né? Sempre ocorre a questão do dinheiro, né? Pode ser tanto banco, pode ser tanto caixa, tá? Então, são algumas classificações que a gente tem aí dentro do patrimônio líquido, que representa, né? Que representa aí basicamente o nosso recurso próprio. Tem as reservas de capital, né? São reservas, como as reservas, aqui faltou basicamente a reserva estatutária, que são reserva por estatutos, né? Discriminado por alguns tipos de empresa, que é necessário você ter aí um percentual, tá? Como a reserva legal, que isso já vamos dizer assim, já discriminado, tá? Temos os ajustes de avaliação patrimonial, o que isso representa, de um bem, né, que você vai aí avaliar. Eu acredito que eu falei em algum momento sobre uma máquina, né? Quando você tem uma máquina e você tem aí ela por utilização, quando você utiliza ela e você repõe alguma peça dessa máquina, você pode também avaliar, tá, o seu patrimônio. Por quê? Porque ele aumenta de valor, tá? Então, existem técnicas que a gente tem que reavaliar esse maquinário, tá? Esse bem. Temos aí a questão das reservas de lucro, tá, pessoal? Então, temos aí a questão das reservas de lucro. O que representa as reservas de lucro? Alguém sabe? Lembra disso? O que seria, pessoal? Alguém aí sabe o que seria reservas de lucro? Pessoal, reserva de lucro nada mais é do que uma conta, tá? Ela é formada para quê? Para destinação de lucros das empresas que não foram distribuídas aí para os sócios, tá? Ou para os acionistas, tá? Basicamente, como a gente tem aí nas SAs, que tem aí a questão da distribuição dos lucros, tá? Então, o que isso representa? Basicamente, é uma conta reserva, pessoal, que vai integrar, como a gente já falou aí, do patrimônio líquido da organização, que vai guardar uma parte dos lucros que já foi apurado pela contabilidade, tá? Então, essas reservas de lucro são aquelas que não foram distribuídas para os sócios ou acionistas, tá? Esse é o chamado reservas de lucros, tá? Então, basicamente, é um lucro que foi gerado, né? Não foi dividido e basicamente a gente tem aí fazendo parte, né? Fazendo parte aí da empresa, que vai ser o quê? Guardado, né? Como a gente fala, vai ser aí destinado para outras atividades futuras. Então, ela não é distribuída. O que são ações em tesouraria? Alguém lembra? Pode falar, pessoal, quem souber. Oi? Esse de ações em tesouraria eu não estou muito lembrado. Não. Pessoal, basicamente a gente pode dizer, né, de uma forma geral, ações em tesourarias quando a gente fala assim, um exemplo, né? Quando toda empresa, né, ou seja, toda empresa ela que emite e vende suas ações na bolsa de valores, tá? Também possui o direito de comprá-las, ou seja, retirar parte das suas próprias ações no mercado. Então, quando uma empresa ela recompra suas próprias ações, elas são mantidas em uma espécie de estoque, o chamado aí que a gente fala, né? O estoque que a gente fala da parte de tesouraria. Então, essas ações em tesouraria é quando essa empresa ela recompra suas próprias ações. Então, basicamente, isso aqui se trabalha muito na parte de economia também, tá? Quem é economista é o que representa as ações em tesouraria, tá? É claro que por aí a gente pode até escutar, né? Essas ações em tesouraria que está lá no Tesouro, né? Muita gente fala sobre essa parte aí. Isso quer dizer que a empresa possui parte das suas ações em caixa, ou seja, em seu próprio poder. Então, eu posso vender minhas ações lá na Bolsa de Valores e recomprar, tá? E quando eu recompro, vai para contas de ações em tesouraria, tá, pessoal? Então, basicamente, essas ações em tesouraria, ela é regulado pelo artigo 30, vocês podem até ver lá, dessa lei 6.404/76, e observado aí de perto pela Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, pessoal, existem diversas regras que vai tratar sobre respeito a essas ações em tesouraria, dentre elas a que determina, né, que as empresas só podem manter no máximo 10% das suas próprias ações em tesouraria, tá? E a gente ressalta ainda dentro dessas ações em tesouraria, pessoal, que essas ações em tesouraria não pagam dividendos, tá? E também não geram direito a votos nas assembleias, tá ok? Então, são formas que é aquilo que eu falei para vocês. Quando vocês forem explicar, vocês podem explicar item por item resumidamente, né? O que representa as ações em tesouraria?
seria isso, tá? É a recompra daquelas próprias ações que a gente colocou à disposição aí. Isso acontece muito em parte da Bolsa de Valores, tá? E o prejuízo acumulado? Prejuízos acumulados é mais fácil a gente entender, né, pessoal? O que é essa questão dos prejuízos? É quando eu tenho lá na apuração da DRE, da demonstração do resultado do exercício, mais despesas do que receitas, tá? Então, basicamente, a gente faltou aí a questão da reserva legal, né? O que é reserva legal? Alguém sabe? Tá lembrado aí? Em algum momento, acho que vocês viram, né? Na contabilidade, lançamento. Reserva legal, pessoal. Quem lembra? Alguém quer falar algo? Pessoal, reserva legal nada mais é do que um termo, né? Que a gente pode dizer que ele é usado muito na nossa contabilidade para se referir a uma conta de reserva por parte do lucro líquido, tá? Que foi ali apurado para a empresa, tá? E com a finalidade, é claro, que para preservar o capital social, tá? Essa chamada reserva legal. Então, é chamada essa reserva por quê? Porque, diferentemente das outras reservas, são facultativas e essa é exigida por lei, tá? Como eu falei para vocês, tem a reserva estatutária, entre outras. Então, só para vocês terem ideia, é necessário a gente compreender. Por quê? Porque quando se fala de patrimônio líquido, a gente está falando de recursos próprios, né? Porque posteriormente eu posso utilizar esses recursos próprios para fazer novas aplicações na empresa, tá, pessoal? Então, é uma reserva obrigatória, como eu falei para vocês, que tem por finalidade assegurar a integridade do capital social, tá? Pode ser utilizada para quê? Para aumentar o capital da empresa e absorver os prejuízos contábeis, tá? Então, essa é o chamado reserva legal. É uma sobra que você deixa guardado, como pode acontecer aí em alguma empresa, né? Um exemplo em casa. Eu tenho um dinheiro reservado que pode surgir aí alguma conta não vou dizer indevida, mas pode acontecer inesperadamente uma conta, né? Uma despesa. Então, eu tenho uma reserva. Então, a chamada reserva legal, basicamente, é esse capital aí que ele pode absorver os prejuízos contábeis. Ele só vai absorver os prejuízos? Não, ele pode absorver, tá? É o que é mais utilizado em si, tá? E a reserva estatutária, né? Eu acho que faltou um pouquinho as meninas falar aí da parte da reserva estatutária, tá? Pessoal, essa reserva estatutária que eu tô falando que não está colocado aqui, é o nome dado às contas contábeis, né? Que a gente pode dizer que nas quais é possível reservar uma parte do lucro líquido do exercício da empresa, tá? Prevista em estatuto, tá? Só isso, já fala, né? Reserva estatutária, tá? Então, a criação dessa conta de reserva, ela não é obrigatória, diferente aí da reserva legal, como a gente falou, tá ok? Então, são constituídas principalmente por determinação do estatuto da companhia. Isso acontece em grandes empresas, tá? Essas empresas que basicamente têm aí as ações em bolsa de valores, Petrobras, Vale, tá? Entre outras empresas que já instituem essa reserva. Então, para tudo tem um pouquinho ali, né, de recursos próprios instituído, basicamente, se surgir algum problema ou queira fazer alguma aplicação, se utiliza essas reservas. Mas, diferente da reserva legal, que ela é obrigatória, as demais, em alguns casos, são facultativas, tá ok? Bom, sobre a questão da classificação, como a gente já falou aí, os principais do patrimônio líquido são essas contas, tá? Então, pessoal, é importante vocês terem noções, tá? É importante vocês estarem fazendo uma leitura prévia, conhecendo sobre essa parte, né, do patrimônio líquido. Por quê? Porque não é só como eu definir que é a diferença do ativo menos o passivo, né? O ativo menos o passivo é igual a zero, eu não tenho patrimônio líquido, né? O meu ativo é menor do que o meu passivo, né? Que aí a gente tem aí a questão do passivo descoberto. Eu acredito que em algum momento vocês já ouviram falar. É importante, pessoal, vocês fazerem uma leitura e terem esse conhecimento. Por quê? Porque quando chegar lá na parte de análise, é claro que não vai se aprofundar muito, para vocês terem um pouco mais de noções, tá? Então é importante a gente saber sobre essa parte aí, né? Do que se subdivide em a conta de patrimônio líquido. É meu recurso próprio, mas quais são as contas principais? É importante a gente saber, tá? A questão dos dividendos. Pessoal, o que é os dividendos? Acho que vocês já ouviram falar também, né? Em algum momento. Pessoal, os dividendos eles vão representar uma parcela do quê? Do lucro líquido, né? De todas as empresas ali que a gente
tem ações, tá? E é destinada aos acionistas, né? Como forma do quê? De remuneração. Então, os proventos dos acionistas podem ser feitos em dinheiro, ações especiais, que a gente pode dizer, ou juros sobre capital próprio, tá? Para quem tem aí cotas no Sicredi, eu acredito que é um banco aí, uma cooperativa, né? Para quem tem conta lá, vocês podem ver que no final do ano, se tem um fechamento, até março, né? Começo de abril, você recebe uma parte desses valores, né? Do lucro líquido que o banco obteve. Então, a gente pode dizer que é uma redistribuição dos dividendos, tá? Então, é importante a gente saber sobre essa forma, né? Então, é parte do lucro, né? Bem fácil a gente entender. É parte do lucro da empresa destinada para o pagamento dos acionistas. Por quê? Porque a gente está ali comprando, a gente está participando, está dentro de uma cooperativa, no final o lucro é redistribuído entre os acionistas, tá? Isso é o quê? É uma forma, né, de retorno de capital de investimento, tá, pessoal? Tá? Quem fez vai querer ter um retorno. Por exemplo, eu comprei ações ou participei da cooperativa Sicredi, né? A gente sabe que no mínimo é R$500, não sei se aumentou. Mas no final do ano tem a apuração aí do lucro da empresa e eu tenho uma parte, né? Depende também a operação que eu faço, tá, pessoal? Além da aplicação, tem aquela questão da sua movimentação também da conta, tá? Então é uma forma de retorno de capital de investimento que fizeram como se fosse um salário pago, né, no final do ano. Então, recebe aí um percentual desse lucro apurado, tá ok? Então, os dividendos em ações são essa redistribuição de uma parte do lucro, tá ok? Deixa eu voltar aqui. Então, lucro por ação, né? O que é o lucro por ação? Só o lucro por ação é a aplicação, né? É o retorno da aplicação de cada um, tá? Então, o lucro, nesse sentido, a gente pode falar, né, sobre o lucro por ação, ele pode ser muito útil. Em que circunstância? Como o próprio nome já indica, tá? Ele demonstra a parcela do lucro que cada título da empresa representa, tá? Então, para chegar ao lucro por ação, é preciso o quê? Dividir o lucro líquido do exercício pelo total de ações que a companhia possui em circulação, tá? Então, por ações como a gente fala, né? Se você tem lá 1 milhão de ações, né? Ou 1 milhão, vamos pôr aí 1 milhão de lucro, né? Eu tenho 1 milhão de lucro e eu tenho 1 milhão de ação, um exemplo, tá? Então, R$1, um exemplo. Então, seria essa questão, tá? Então, é você dividir o lucro líquido que deu, tá? Pelo total de ações que a companhia tem em circulação. E eu acredito que em algum momento vocês já viram essa parte aí. E deixa eu aproveitar aqui, ó, mostrar para vocês. Tem um site bem legal. Deixa eu ver aqui que eu vou mostrar para vocês aí. Só para vocês verem. Deixa eu até compartilhar a tela aqui, pessoal, para quem tiver curiosidade, para quem quiser aí obter um pouquinho maiores de detalhe. Deixa eu só compartilhar aqui, ó. Eu acredito que vocês vão ver essa parte lá em análise das demonstrações contábeis, o que eu trabalho também com os alunos, eu demonstro para eles, tá? Ó, vocês podem ver aí na tela, deixa eu só voltar aqui. Vocês estão vendo aí na tela o site da J. Macedo. Pessoal, essa empresa J. Macedo aqui, ó, nada mais é do que a farinha Benta, tá? Ó, farinha Benta. Eu acredito que vocês, em algum momento, vocês conheceram ou ouviram falar. Vou até mostrar para vocês aqui onde que eu encontro as demonstrações contábeis. Então, posteriormente, quando vocês forem fazer essa disciplina, tá? Vocês podem acessar qualquer site. Essa empresa aqui, ela tem ações. Então, você pode comprar ações, entrar como investidor. Eu vou mostrar aqui o que representa essa parte aí do lucro por ação, tá? Então, tá aqui. Vamos pegar aqui. Eu acredito que 2020 já tá fechado, tá? Então, já foi redistribuído aí provavelmente o lucro por ação. Deixa eu só... Ó, então, aqui, pessoal, para quem tiver curiosidade, vocês podem entrar e vocês podem ver, tá? Ó, página 26. Então, aqui fala tudo sobre a empresa. É muito importante, tá, pessoal? Porque aqui fala sobre o EBITDA. Eu acredito que em algum momento vocês vão aprender. Ó, tem a DRE, tá? Questão de depreciação. Mas vamos lá para a parte 26 para mim mostrar para vocês como que funciona essa questão aí de lucro por ação, tá? Deixa eu ver aqui, página 26. É que tá tudo misturado aqui. Remuneração, esse aqui é a
DVA, ó, eu acredito que em algum momento, ó, DMPL, demonstrativo de fluxo de caixa metro indireto, e nós temos aqui a DMPL, tá? Temos aqui a DRE, ou a DRA, tá? Demonstração de resultado abrangente. E aqui, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, só para vocês terem ideia, ó, isso aqui é o ADRE. Então, nós temos aqui o lucro-prejuízo do exercício, e aí eu tenho uma divisão do lucro líquido por ação, ou lucro por ação. Tá aqui, ó, tá? Então, eu tenho a quantidade X, tá, de ações, e basicamente eu tenho o lucro líquido dividido, tá? Vocês viram aqui que deu 5,29, né? 5,290, vamos por aí. Como que eu faço, basicamente, para saber o número de ações? É só eu multiplicar aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque esse aqui já é o resultado final, tá? Então, eu tenho um valor já diluído aqui, ó, já fala básico diluído, desse lucro líquido. Se eu quero saber a quantidade de ações que essa empresa tem, o tanto de investidores também, tá? Eu posso estar fazendo a multiplicação aqui, tá ok? Então, esse é o valor que a gente encontra aí do lucro por ação. Aqui, pessoal, vocês podem achar o balanço, ó, tá? Esse é um balanço patrimonial real. Então, é uma dica que eu passo para vocês, né? Como a gente está falando aqui, ó, do patrimônio líquido, então eu venho aqui nessa continha e eu vejo, ó, capital social, reservas de lucro, tá? Outros resultados abrangentes, tá? Ó, patrimônio líquido atribuído aos controladores. Então, isso aqui é bem completo. Se alguém tiver curiosidade, pode baixar lá essa demonstração. Essa parte de 2020 dessa empresa deu 86 folha. Se vocês também tiverem dúvida, pessoal, sobre notas explicativas, ó, aqui fala, ó, tá? Mas o que que representa? Eu tenho dúvida ainda. Aqui fala, ó, as notas explicativas começam aqui, ó, falando tudo, né? Então, se algum momento vocês forem trabalhar e precisar fazer uma nota explicativa, aqui segue como modelo para vocês, tá bom? Ó, informações sobre a companhia, base de preparação, falou sobre a questão da Covid, né, 19, entre outros, tá? Então, isso aqui só para vocês terem ideia do que a gente está falando aí da parte de lucro por ação. Beleza, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Voltar aqui. Então, isso aqui nada mais representa o real, né? Que a gente está falando aí sobre essa parte do lucro por ação, ok? Deixa eu... Vamos lá. Beleza, então acho que vocês estão vendo aí, né? A apresentação do patrimônio nas consolidações são essas partes, pessoal, que eu passei para vocês aí, demonstrei aí nessa da J. Macedo, tá? O J. Macedo nada mais é do que a razão social e Dona Benta é o nome fantasia, tá? Então, basicamente, pessoal, o patrimônio líquido, né, que a gente falou para vocês aí, ele é um pouco mais completo, vamos dizer assim. Eu posso resumir? Posso, tá? Mas a gente tem que ver, né, essa parte, né, principalmente aí dos conteúdos, tá? Que a gente está estudando. Então, isso aqui nada mais é do que a gente entender, tá? Eu sempre falo para os alunos, a gente não quer que o aluno decore. Por quê? Uma vez que você decora, daqui a pouquinho você esquece. É você conhecer o que representa essa parte do balanço, da DRE. Posteriormente, vocês vão ouvir falar da TFC, método direto, indireto, DRA, entre outras, tá? Então, pessoal, sobre essa parte do patrimônio líquido nas consolidações, essas informações, a gente pode dizer, elas são incluídas, né, por meio do balanço social, ou seja, o fechamento, ao cruzar ali a parte dos ativos e passivos, tá? Que vai apresentar basicamente o patrimônio líquido. Então, todas essas movimentações, pessoal, relacionadas às contas do patrimônio líquido, precisa constar num documento consolidado, tá? O que seria? São uma questão lá da DRE. Lembra que a gente faz a apuração, faz o fechamento, apura se tem lucro ou prejuízo, e eu faço a transferência para o balanço patrimonial, tá? E quando a gente fala consolidação geral de balanço, trata-se de um conjunto de demonstração financeira de um grupo, de uma determinada organização, de determinada uma empresa, tá, pessoal? Ou seja, né, essa prática é possível acompanhar basicamente a saúde financeira e o status geral aí dessa organização. Então, quando se fala consolidação, nada mais é do que o fechamento, tá? Consolidado, né? Como vocês viram lá, ó. Deixa eu só voltar aqui. Um detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês lá na J. Benta,
da J. Macedo Dona Benta, que vocês vão ver aí duas formas, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar. Aproveitar aqui que nós temos ainda um tempinho. Aqui, pessoal, ó, vocês podem ver, tá vendo aqui, ó, controladora. Só voltar aqui no balanço que a gente tá... Vamos na DRE, tá vendo aqui, pessoal? Controladora e consolidado. Consolidado é fechado, tá, pessoal? Então, basicamente, é quando eu tenho uma espécie de controladora, eu tenho lá o lançamento, e basicamente eu faço uma revisão e consolido, tá? Então, eu faço fechamento. Vocês podem ver que aqui no ano de 2020 tem uma pequena diferença, né, da controladora para consolidado. Então, eu tenho um fechamento real, o que aconteceu. Isso aqui acontece quando uma empresa recebe uma nota, ela não faz o lançamento. Hoje é muito fácil a gente ter aí esse controle, principalmente de nota fiscal eletrônica, tá? Como que eu faço para saber? Pessoal, existe agora, eu acredito que vocês já ouviu falar da nota MT, né? Então, para saber quais são as notas que saiu no seu nome, e isso é muito bom vocês acompanhar, é só vocês criar um login lá na nota MT e verificar notas fiscais. Então, vai sair tudo no seu CPF. Hoje é fácil, né? A gente, basicamente, encontrar uma nota que foi emitida para a empresa, tá, pessoal? Não é tão difícil. Hoje a gente sabe que nós temos aí essa tecnologia, temos aí que o governo ele está melhorando esse sistema, tanto para evitar a questão da parte de sonegação fiscal, tá? Escrituração também, tá? Então, hoje você consegue fácil, né? Observar algum erro, alguma coisa que precisa ali ser alterada. Então, vocês podem ver aqui, ó, que nós temos valores maior, ó. É do mesmo ano, mas nós temos valores, provavelmente isso aqui foi feito alteração para o final, tá? Ó, são valores que foi retificado, tá? Então, tem uma consolidação. Já consolidado 100 mil, e aqui 99.983, tá ok? Então, todas essas informações aqui é importante, tá? Temos aqui, ó, um exemplo que eu falo para vocês, né? Imposto de renda, contribuição social, corrente diferido, né? Pessoal, é claro que vocês já viram isso aqui também, né? Já ouviram falar sobre o corrente e o diferido. Então, diferido nada mais é do que eu ter um imposto que entrou lá como saldo a recuperar. Lembra lá em operações com mercadorias que vocês fizeram, né? Quando você compra uma mercadoria, então você coloca, né? Você inclui o ICMS a recuperar. Quando você vende, você tem o ICMS a recolher. Então você faz aquela diferença, aquele abatimento, tá? Do diferido para o corrente. O que foi calculado? O que eu tenho de saldo? E aí eu posso fazer a parte de abatimento, tá ok? Então é importante a gente ter essa diferença também. Então isso aqui a gente trabalha com operações com mercadorias, aí que envolve toda essa parte aí do corrente e diferido, tá ok? Bom, pessoal, então são basicamente essas questões que a gente teria que passar para vocês. Acredito que não tem mais aqui, foram só 6 slides, né, que as meninas passaram. Então existem essas diferenças que a gente fala da parte aí do ativo para o passivo, né? Vocês viram parte por parte, acredito que alguns conteúdos anteriormente vocês viram aí que o professor Ivan, ele explicou, mas essa parte do patrimônio líquido, ele é um componente importante no balanço, tá? Então, quando vocês forem fazer análise, vocês vão ver que vale a pena, né, a gente ter aí mais recursos em partes, né, pessoal, em certa circunstância, vale mais a gente ter aí recursos próprios do que de terceiros. Por quê? Recursos próprios eu não preciso pagar posteriormente para ninguém, tá? Já recurso de terceiro eu tenho uma obrigação, seja curto ou longo prazo. Vocês vão ver essa questão também da parte de qual que seria melhor, longo prazo, curto prazo, né? A questão do estoque na empresa, vocês vão ver a parte de liquidez seca, tá? Que entra aí como o ativo circulante menos o estoque, tá? Em relação ao passivo circulante, o que o estoque ele está tendo de participação no cumprimento das obrigações da empresa. Eu tenho um ativo circulante dividido pelo passivo circulante, a gente tem o índice de liquidez corrente. E liquidez seca é quando eu tiro o estoque, né? O estoque tem bastante participação. Aí a gente faz aquela análise geral, né? Será que eu não estou tendo muito estoque na empresa? Então é necessário a gente compreender essa parte também, tá, pessoal? Tanto de recursos próprios, recursos de terceiro e as aplicações de
recursos, tá? Então, vocês vão ver lá toda a parte de investimento, imobilizado, intangível, realizado a longo prazo, tudo isso dentro da parte de análise, tá? E eu vejo que a teoria, ela complementa, né? Ela vem complementar essa parte aí que a gente está falando aqui, mas é importante a gente compreender, tá ok? Pessoal, por que a gente fala isso, né? Hoje a gente vê muito, eu acredito que vocês entraram naquele grupo, né, de vagas de emprego e estágio que eu passei para vocês, e se tem muita vaga de emprego, tá? Só que o que acontece, pessoal? Muitas pessoas não estão preparadas, tá? Eu não sei se alguém de vocês está aí desempregado, tá? Mas naquele grupo lá sempre a gente posta vaga. Vocês podem observar que eu posto vaga de todo, vamos dizer assim, todos os setores, tá, pessoal? Não só da parte contábil. Por quê? Porque algum aluno ou alguma aluna, né, ou algum acadêmico precisa trabalhar, por enquanto não na área, vamos supor, não tem como no momento trabalhar, pode trabalhar em outro setor, tá? O que falta? Às vezes falta o conhecimento, tá? Eu bato na tecla, falo para os alunos sobre essa questão de compreender, né? Compreender o conteúdo, né? Não só tirar nota, né? Então, pessoal, é importante vocês compreenderem essa parte geral do que a gente está falando. A teoria, claro, é abrangente, a gente não adentra muito, por quê? Para não ter essa coisa maçante, tá? Por quê? Porque é bom a gente ver a teoria e ver o que a gente está praticando. Para que serve? Por quê? Porque às vezes a gente estuda tanta coisa e a gente não tem uma aplicação certa, né? Se vê tanta coisa, é a mesma coisa, eu acredito que já aconteceu com vocês, né? Para quem acredito que todos aí já passaram pela matemática básica, e aí em um certo momento vocês aprenderam equação de segundo grau, Bhaskara, né? E aí você fala, eu estudei a vida inteira, onde que eu vou utilizar? A gente utiliza assim, tá, pessoal? Aquilo ali eu fui utilizar na engenharia, tá? Depois de certo tempo eu fui ver que já estava prático. Aí entra a equação de terceiro grau, entre outras, EDOs, e aí já complica um pouco mais. Mas é importante que vocês compreendam de uma forma geral. Tranquilo? Pessoal, é claro que para não ser maçante, a gente vai aí, deixa eu só verificar aqui quem que é o próximo grupo, né, que vai estar apresentando. Deixa eu verificar aqui. E aí, basicamente, como eu sempre falo para vocês, é importante que vocês estejam presentes, né, na aula. Eu acho que fica mais participativo, a gente pode tirar dúvidas de vocês, tá? Em algum certo momento, o aluno ele não pode devido ao trabalho, a gente entende, mas isso reflete muito na questão também da participação, tá? Bom, então hoje foi aí basicamente a Cristina, a Natália e a Bruna, tá? Então elas falaram um pouquinho sobre o patrimônio líquido, tá? Isso você encontra nesse livro, né? Teoria da Contabilidade, que o professor Ivan já colocou aqui. E nós vamos ter aí a participação na próxima segunda-feira dos integrantes Amanda, Andressa, tá? Eu acredito que seria só vocês duas, né? Tá aqui em aberto. Vai falar um pouquinho sobre... Oi. Amanda, a Andressa, ela desistiu do semestre, como eu já avisei você. Vai ser eu e a Daniele. Então aqui no caso em aberto é a Daniele. Isso, é a Daniele, que não mudaram. Tá. Deixa eu só ver aqui, então. Deixa eu já ajustar aqui. Amanda, né, que tá falando? Isso. Deixa eu ver, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu só alterar, então. Tópicos aqui do dia 1º/11. Então, deixa eu só colocar aqui. Vamos colocar aqui. Daniele, né? Daniele assim? Vou colocar aqui, desiste. É com I, Daniele. Dela é com I. Com I? Isso. E desistiu. Então, Amanda, Daniele. Sim, né? Beleza? Atualizar aqui os dados. Vamos lá para... Então, assim, pessoal, então, basicamente, dia 1º, a gente sabe que dia 2, beleza? A gente sabe que dia 2 não vai ter aula, tá? Porque é feriado, então, ainda essa questão, o Amanda, a gente vai ter que ver se o Estado ele não vai jogar como ponto facultativo, tá? Então, sempre, segunda, antes de um feriado, sempre o governo, às vezes, ele determina, junto ao UNEMAT, né, essa instrução, mas a gente avisa no grupo, tá? Todos vocês estão lá no grupo, né? Então, basicamente, dia 1º vai ser numa segunda-feira, uma véspera de feriado, que é dia 2 é dia de finados. Então, a gente vai ver sobre essa questão. Caso, né, for ponto facultativo,
Aí a gente vai verificar, tá, Amanda? Se a gente joga para o dia 8, tá? E aí essa parte aqui a gente faz alteração, tá? Mas a gente vai estar avisando vocês. Eu acredito que já está dentro do horário aqui, né? Que o professor Ivan colocou, mas se ele colocar lá como ponto facultativo, a gente verifica essa questão, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Eu acredito que a nossa aula não vai passar mais do que isso, tá? Então, só mais é uma explicação. Se o aluno ele tem alguma dúvida, a gente tira essa dúvida, tá? A gente não quer que vocês decorem, mas que vocês compreendam, tá? O objetivo é esse, compreender uma coisa mais fácil, é do nosso dia a dia, a nossa compreensão. Para quem não trabalha em escritório, quando vocês forem trabalhar na empresa, vocês vão ver como que funciona, pessoal, é muito gostoso, porque o que eu aprendi na sala de aula, eu vou aplicar lá um pouquinho, tá? Eu acredito que quando eu fui trabalhar numa empresa, eu apliquei ali os 20% que eu aprendi, mas qual que é o restante dos 80%? Que tem a parte contábil e tem a parte RH, tá, pessoal? Departamento pessoal. Então, engloba tudo ali, questão dos lançamentos, folha de pagamento que a gente aprendeu na faculdade, tá? Então, existe algumas mudanças aí, mas de um contexto geral a gente utiliza assim na prática. Não é 100%, tá? Mas a gente vai utilizar aí, claro, o que a gente aprendeu aí na faculdade, a base ali. Por isso que eu falo, eu sempre passo o que a gente vai utilizar lá fora, tá? E os demais a gente pede que o aluno faça uma leitura prévia, uma leitura complementar para que ele compreenda aí de uma forma geral o conteúdo, tá? Para não ficar cansativo realmente, que o intuito é esse. Não adianta o professor só ficar falando, né? Isso ocorre também quando vocês forem fazer um mestrado, pessoal, e como a gente está agora online, né, está um pouco mais, vamos dizer assim, longe dos professores, tem professor lá em Cuiabá dando aula para a gente, tem um professor lá em Santa Catarina, então o professor fica lá quase 3h30, 4 horas falando e a gente só, né, cochilando, às vezes, tá? É claro que tem a participação, a gente fala cochilando, mas são aqueles professores que têm o conteúdo já pré-definido, horário pré-definido, mas sempre eles dão uma pausa, algum exercício, alguma coisa para a gente estar desenvolvendo, tá? Mas isso é comum de acontecer. Beleza, pessoal? Alguém tem uma pergunta, dúvida? Não? Tranquilo? Eu até salvei esse site desse J. Macedo que eu achei bem interessante. Oi? Tá bem baixinho. Eu até salvei esse site do J. Macedo que eu achei bem interessante que o senhor mostrou. Isso. É o que eu falo para vocês, né? Isso aqui eu trabalho muito na parte de análise das demonstrações para o pessoal ver onde que a gente vai fazer a aplicação. Por quê? Porque às vezes a gente pega o fictício lá na sala de aula, mas vocês podem baixar, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia, esse site que eu passei, eu fiz o meu artigo, né, da minha pós-graduação. Então, eu fiz em cima de análise das demonstrações contábeis, tá? E foi bem bacana, porque eu tinha todas as informações que eu queria ali para fazer a análise. Alguém já fez análise, pessoal, ou demonstrações contábeis aqui? Alguém chegou já? Vocês estão no 3º ou 4º semestre, pessoal? Que eu não tenho aqui essa informação. Se não me engano, é no 5º, né? 4º semestre nós estamos. Então, vocês vão ter demonstrações contábeis no 5º e análise das demonstrações contábeis no 6º, tá? É porque eu estou trabalhando com o pessoal de economia, então, economia só tem contabilidade geral e já tem análise, então não tem essas demonstrações, a gente trabalha tudo isso junto, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Uma ótima semana para vocês, é o que nós teríamos para hoje, não adianta a gente prolongar muito, mas a gente sempre deixa um tempo a mais aí, se o aluno tem dúvida, pergunta, quer falar algo, a gente deixa à disposição, tá? É claro que o grande professor Ivan, uma pessoa que eu admiro muito, foi meu professor, hoje a gente trabalha junto, né? E ele tem uma forma diferente de trabalhar, tá? Eu tenho outra, então, se por algum acaso aí eu não chegar ao patamar dele, a gente pede desculpa para vocês, mas a gente está tentando aí melhorar cada dia, tá, pessoal? E eu agradeço vocês por sempre estar nos participando, né? Das nossas aulas mesmo, seja aí só acompanhando, só ouvindo, mas aí a gente fica à disposição também por algumas dúvidas futuras, tá ok? Pessoal, então, muito obrigado, a gente fica por aqui, tá? Agradeço vocês, como eu falei, boa semana, se cuidem, e a gente tá por aí. Qualquer dúvida, só conversar aí no grupo ou no particular, tá bom? Um abração a todos e até mais.